Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em vibrações de amor e paz. Encarnados e desencarnados, possamos nos sentir acolhidos nessa casa. O tema desta noite são as bodas de Caná. Essa lição é apresentada no início do Evangelho de João. Nós recordamos sempre que Jesus veio ao planeta Terra para trazer um roteiro de vida nova, um roteiro de renovação íntima para que os espíritos aqui abrigados, que já haviam alcançado uma certa evolução do campo da intelectualidade, pudesse acelerar o passo nas conquistas morais. Então, muitos conhecimentos já haviam sido apresentados à humanidade, mas o homem ainda teima, como teimava naquela época, a se deter no caminho. Muitas vezes fazendo escolhas erradas. Muitas vezes conhecendo a lei de Deus, ignorando-a na prática, na vivência. Então Jesus vem dos mundos superiores, ele que é o governador do planeta, dar o exemplo, trazer ensinamentos capazes de levar o homem a uma transformação. Ele não escreveu nada. Ele deixa 3 anos de trabalho intenso, ensinando pela palavra e pelo exemplo. E oferecendo às criaturas que o buscavam conforto. Muitas vezes auxiliando-as nas necessidades materiais, mas principalmente levando-as a meditar a respeito do que é a vida, do que estão fazendo no planeta e a buscar realmente o verdadeiro, o único caminho que conduz ao reino de Deus, que é o amor ao próximo. Então, se ele não escreveu nada, esses 4 evangelhos chegaram até nós pelas mãos daqueles que conviveram com ele. Mateus e João acompanharam Jesus em todo o seu trajeto de vivência dos ensinamentos. Lucas e Marcos não conviveram com Jesus, mas conviveram com aqueles que também se fizeram discípulos do Mestre e ensinavam pelas veredas por onde passavam os ensinamentos sublimes. Então souberam bem aproveitar o que ouviam e também colocaram nos papiros, que era o papel da época, esses ensinamentos. E sabe-se também que as anotações evangélicas foram realizadas muito depois. Não foi assim, Jesus está fazendo e alguém anotando, Jesus está falando e alguém registrando. Foi com o tempo. Primeiro foi a divulgação oral, depois é que foram colocar no papel. No caso, por exemplo, de Mateus, quando começamos a estudar o seu evangelho, no capítulo 5, encontramos uma infinidade de ensinamentos. Vários versículos, mais de 40 versículos, trazendo os ensinamentos os mais variados. E ele começa dizendo que Jesus subiu um monte, assentando-se, tendo ao seu lado os discípulos, começou a lhes ensinar. Então a gente vai perceber que realmente não foi escrito no momento em que acontecia. Na verdade, o capítulo 5 de Mateus parece-nos um resumo dos ensinamentos do Mestre. Porque o Mestre não apresentaria tantos ensinamentos de uma vez só. Uma vez que a mente humana não é capaz de guardar as coisas dessa forma. Então, nós estamos trazendo isso para deixarmos claro que os escritos foram bem posteriores. Foram sendo enriquecidos pelas vivências dos apóstolos. Essa lição de hoje, nós dissemos, vamos encontrá-la em João. Somente em João. Nenhum dos outros 3 vieram a apresentar esse estudo. E é interessante porque, se nós formos ler, seguir ao pé da letra, nós vamos ver que foi uma coisa fantástica. Uma coisa para revolucionar a sociedade da época, que seria divulgada ao pé do ouvido ali centenas de vezes. Então, se foi algo que foi tão fantástico assim, por quê? Os outros não fazem referência. Por quê?
a sociedade da época não trouxe isso à luz. Então, nós vamos chegar à conclusão, e Kardec nos ajuda nesta conclusão, de que essa lição seria mais uma parábola do que realmente um acontecimento. Uma parábola, Jesus usou muito esse recurso, é um ensinamento feito através de histórias, de relatos que trazem em si muitas ideias pouco claras, para que possam ser entendidas, interpretadas na medida em que o espírito evolui. Tanto é que, certa vez, os discípulos perguntam a Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? E aí ele vai dizer, porque mesmo vocês que estão comigo, que estão preparados para me ouvir, nem sempre entendem. Que dirá o povo, na sua simplicidade, nas suas limitações culturais? Então, são ensinamentos para serem trabalhados pelo Espírito na medida em que ele vai evoluindo. Então, existem grandes estudiosos, o próprio Kardec, que vão nos dizer que, na verdade, essas bodas de Caná são uma parábola. São um conjunto de ensinamentos que Jesus apresenta, que vai nos ajudar a entender exatamente o que ele veio fazer entre nós. Vai nos ajudar a entender a sua missão entre nós. Vamos ler e depois vamos pontuar algumas coisas. Ela está no capítulo 2 de João, nos versículos de 1 a 11. Ao terceiro dia, bodas foram realizadas em Caná da Galileia. Ali estava a mãe de Jesus, e também ele e os seus discípulos foram convidados. Chegando então Jesus à festa, faltava vinho. E a mãe então lhe diz, eles não têm vinho. E ele retruca, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma delas cabiam de 100 a 120 litros. Disse-lhes então Jesus, enchei de água essas talhas. E eles assim o fizeram, encheram-nas até o ápice, até o limite possível. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E o mestre-sala, provando a água, feita em vinho, fato que ele ignorava, mas que era do conhecimento dos serventes, chama o esposo e lhe diz, todo homem serve primeiro o vinho de boa qualidade, deixando o vinho inferior para o final da festa. Tu, porém, guardaste até agora o melhor vinho. E Jesus começou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Bom, antes de João apresentar esse texto, ele vai fazer uma breve incursão na relação de Jesus com João Batista. Então, João encontra com Jesus, mais uma vez fala da importância de Jesus, e em seguida ele segue. Ele estava começando a convidar os primeiros discípulos. Ele segue para essa festa com André, Simão Pedro, Felipe e Natanael. Quem era Natanael? Natanael, posteriormente, muda de nome e nós vamos conhecê-lo como Bartolomeu. Então, a gente percebe que não estavam todos os discípulos ali. A gente percebe que era o início do mandato de Jesus nessa jornada aqui de esclarecimento ao homem terrestre. Então, eles vão chegar a essa festa e aí nós vamos pensar em algumas coisas muito importantes. Primeiro, falar o terceiro dia. O que será esse terceiro dia? Significa o quê? Será que era o terceiro dia da festa? Porque, segundo consta, na cultura daquele povo naquela época, uma festa, um casamento durava uma semana. Eram 7 dias de comemoração. E aí,
Pode ser que ele tenha chegado no terceiro dia da festa. E o texto deixa claro que Maria estava lá. Outra ponderação que fazem, provavelmente era de familiares de Maria, porque ela estava presente e muito à vontade, a ponto de tomar uma posição em relação à falta do vinho. Essa questão da falta do vinho, se nós formos analisar o texto só do ponto de vista da vida social, do dia a dia, nós vamos entender que, para aquele povo, o vinho era o principal elemento da festa. O vinho representa a alegria. E a gente sabe que era a bebida da época. Se nós hoje temos o café como uma bebida oficial aqui no Brasil, para eles é o vinho. Não era o vinho do ponto de vista que nós entendemos, que embriaga, que tira o indivíduo do sério, mas algo que significava, representava alimento. E num evento como uma festa, uma boda, era a principal bebida. Então não podia faltar. E a família que está dando uma festa que deixasse faltar o vinho ou algum alimento, ela estaria incorrendo em grave erro do ponto de vista social. Então jamais poderia faltar o vinho. E a gente vai perceber então que isso acontece ali. E Maria intercede. Ela vai rogar a Jesus que tome uma atitude, uma providência. Voltando um pouco. Bodas em Caná da Galileia. Bodas é casamento. É comemoração de uma união. Uma união entre duas famílias e união entre um homem e uma mulher. Né? No decorrer de todo o Velho Testamento e do Novo, nós vamos ouvir essa palavra, vamos lê-la uma dezena de vezes. Fala-se muito nessa união, nesse consórcio que nós chamamos aqui boda. Lá no tempo de Moisés, houve um casamento entre Deus e o povo. Houve uma boda, uma realização de uma ligação entre Deus e o povo. É alegórico porque a gente sabe que a ligação do Espírito com o Pai é eterna. Desde o momento que Deus criou o Espírito, ele está para todo sempre ligado a esse Espírito. O Pai que está sempre perto do Filho, atento às necessidades do Filho. Mas para eles tem um significado muito grande. Então, realizar uma boda é realizar um consórcio, uma união. E nós poderíamos perceber nos textos do Evangelho que esse termo vai ser expresso outras vezes. Por exemplo, parábola do festim das bodas. É uma parábola que Jesus conta, dando conta de um senhor, pai de família, que vai casar o seu filho e que então convida as pessoas mais importantes do lugar para a festa. Elas se recusam a ir. Ele manda os seus servos convidar um outro grupo, numa hierarquia menor. Elas também se recusam a ir. E finalmente o Senhor, que não quer que as bodas se realizem sem a presença de convivas, manda recolher nas ruas todo e qualquer indivíduo para participar da festa. Então o próprio Jesus vai interpretar essa parábola. Ele vai dizer que esse noivo é ele. É o Filho de Deus que vem para estabelecer uma aliança com o povo, com a humanidade terrestre, uma aliança renovadora, uma transformação profunda na maneira de pensar, de viver daquela comunidade. E os primeiros convidados foram os próprios hebreus, os judeus, que ao invés de atentar para o convite, para a importância do momento, perseguiam Jesus. E a gente sabe que culminou na crucificação dele. Então ele vai fazer a análise, vai mostrar que outros já tiveram a oportunidade de receber esses ensinamentos e não quiseram. Então, Deus estava, através de Jesus, convidando as pessoas humildes, as simples. Jesus não caminhava o tempo todo cercado de pessoas consideradas de má vida. Então ele queria mostrar que essas pessoas eram, entre aspas, os mendigos da estrada.
não os doutores da lei, os importantes da época, que estavam se negando a receber os seus ensinamentos. Então, ali a gente vai perceber, a boda é a simbologia da união que Jesus vem estabelecer com a humanidade terrestre. Não é? Em outros momentos nós vamos ouvir falar de casamento, de boda. Mas aqui então voltando, essas bodas se realizam em Caná da Galileia. As pessoas quando vão estudar qualquer texto bíblico, principalmente evangélico, ficam procurando os mínimos detalhes. E vimos que já tentaram identificar nos mapas da região essa tal de Caná da Galileia. Então, Caná, na verdade, é Cana. Seria o nome de um lugarejo em que a cana era o referencial. Só que, segundo alguns estudiosos, não conseguem determinar onde era esse vilarejo. Não conseguem encontrar ali naqueles estudos arqueológicos da região um lugarejo que se representasse essa pequena cidade. Então aí já começamos a imaginar se realmente não era mais uma parábola do que um real acontecimento. Mas tem uma referência, um determinado lugarejo que se chamou Caná da Galileia, onde Jesus esteve com os amigos, com a família, participando de uma festa. Ali estava sua mãe, já referenciamos que ela provavelmente era familiar, amiga daquelas pessoas. Mas vamos pensar em Maria naquele momento ali, com uma outra simbologia, com outro significado. Interessante que alguns segmentos cristãos negam a importância de Maria na história da cristandade. Então acham que foi uma mulher comum, mas partindo do seguinte conceito. Se entre nós, as pessoas mais rudes respeitam suas mães, se entre nós alguém ofender a mãe de um criminoso, ele vai reagir duramente, por que não termos respeito, carinho, veneração pela mãe de Jesus? Um espírito abnegado que aceitou uma incumbência bastante séria, que era, primeiro, receber no ventre um espírito de tão alto nível vibracional. Segundo, se arriscar a ser rotulada de mãe solteira no meio de um povo extremamente preconceituoso nesse campo. Então, só aí Maria já tem o seu galardão perante nós. Mas a gente percebe, no pouco que se fala de Maria na convivência com Jesus, o quanto ela foi importante. O quanto ela é importante. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo que fala do pedir e obtereis, e em seguida algumas orações, preces, que Kardec coloca ali, ensina como modelo. Não que há que se ter um modelo de prece ou de oração, mas ele coloca ali. Então, nesse capítulo, pedir e obtereis, nós vamos perceber a importância da intercessão. O que é a intercessão? É alguém carinhosamente, fraternalmente rogar pelo outro. E nós temos em Maria uma intercessora, um espírito que cumpriu o seu papel aqui na terra, que foi doloroso, porque por mais superior que seja aquele espírito, não foi fácil ver o filho perseguido e crucificado, e que, ainda assim, acolhe nos braços os algozes do filho. Acolhe os nossos pedidos e roga a Deus por nós. Contaram uma historinha há pouco tempo, era uma brincadeira, mas faz sentido para nós. Dizem que São Pedro, lá no céu, na sua função de receber as almas recém-desencarnadas, começou a perceber que estavam circulando ali algumas almas que ele não havia autorizado a entrar. Ele fica apreensivo, mas como? Eu sou o porteiro, eu tenho controle de tudo.
Como essas criaturas estão aqui se eu não as recebi? Então ele chama Jesus e fala, olha, Senhor, eu percebi que tem algumas pessoas, alguns espíritos, circulando por aqui que não foram acolhidos por mim. Então eu pesquisei, vigiei, olhei e descobri, num cantinho aqui do céu tem um buraco. E eu fui lá ver, é por ali que estão passando. Vamos lá para o senhor ver. E Jesus foi com ele, olhou. Quando ele olha, tem um terço de pendurado, ligando aquela área do céu à terra. E aí Pedro falou, está vendo? É por aqui que estão entrando. Vou fechar esse buraco. Aí Jesus fala, não, meu filho, não faça isso. Isso é coisa de mamãe. Então, é uma brincadeira, mas para mostrar que a intercessão de Maria é importante. E aqui foi isso que ela fez. Ela intercedeu pelos amigos que estariam passando por um momento delicado, desagradável, de ter que chegar para os convívios e falar, ó, não temos mais vinho, a festa acabou. Então, a partir desse texto, nós já podemos tirar essa lição. Maria, a mãe, não é só mãe de Jesus, é mãe de todos nós. É a mãe espiritual de todos nós. E ela está de braços abertos para nos acolher. Ela está com o coração largo para endereçar a nós vibrações de fraternidade, de paz, de amor e rogar a Jesus, rogar a Deus por todos nós nas nossas dificuldades. Aí vem uma fala interessante. Jesus então diz a ela, mulher, que tenho eu contigo? Para muitos é uma tragédia essa expressão. Primeiro, chamar a mãe de mulher e falar, o que eu tenho com isso? Na verdade, não é por aí. Naquela época, chamar alguém de mulher era muito natural. Era a forma de se dirigir às mulheres casadas. Era como hoje a gente fala, ô senhora, minha senhora. A mãe chama, a gente fala, senhora. Então não tinha essa conotação que nós hoje impregnamos a palavra. Era uma forma respeitosa de tratar a pessoa. Ele fala, mulher, que tenho eu contigo? Ele não está dizendo a ela, eu não tenho nada com isso, não é problema meu. Para nós, né, é mais fácil pensar assim, ele está descartando ali qualquer ajuda. Mas a gente vê que em seguida ele ajudou. Então, quando ele fala que tenho eu contigo, e em seguida ele fala, ainda não é chegada a minha hora, ele está dizendo que ele não veio a este mundo para a solução de coisas do mundo, para questões materiais. O vinho de uma festa é uma questão material. O dono da festa foi imprevidente? Deixou faltar? É uma questão material. Então é para que nós percebamos que Jesus estava ali iniciando o seu mandato, mas não era um mandato para as coisas pequenas da terra. O que nós fazemos hoje? A vida está tranquila, está feliz, a gente está correndo atrás do trabalho, do lazer, do futebol, do isso, daquilo. Quase não temos tempo para oração, para frequentar uma casa de oração, para atender o chamamento maior de Jesus, que é a prática do amor ao próximo. Mas basta que nos sejamos visitados por uma dificuldade, por uma dor, corremos para a casa espírita, para a igreja, para o templo, batemos o joelho em terra e vamos pedir a ajuda do Pai. Há aqueles que chegam a orar incessantemente pedindo a Deus para ganhar na loteria. Aqueles que pedem corajosamente a Deus que alguém perca o emprego para que ele seja enquadrado naquela vaga. Então, a gente não está até hoje bastante esclarecido quanto ao que significa seguir Jesus, buscar Jesus. Quantas vezes nós vemos na rua um carro está lá assim, foi Deus quem me deu. Então, a pessoa está associando a aquisição de um bem material à intercessão de Jesus, de Maria, a uma ação de Deus. Será que é para isso que Jesus veio à Terra? Será que é para isso que Maria está lá com essa disposição toda de ser a intercessora? Para atender às nossas vaidades, às nossas ilusões do mundo material?
Não que seja errado ter um carro, viajar, ter conforto, não é. Se trabalhamos, temos o direito ao resultado do trabalho. Se nos esforçamos, temos o direito de adquirir. Mas o problema é que nós muitas vezes colocamos na mão da divindade. Ah, Senhor, se eu ganhar na loteria, eu vou lá no Glacos e vou doar metade do dinheiro. Aí eu ganho. Ah, mas metade é muito. Vamos fazer o seguinte, se 1% tá bom demais, né? Então é aquela coisa do apego às coisas materiais. Quando Jesus fala para o jovem, venda tudo que tens, distribua aos pobres, siga-me. Ele não estava recomendando a miséria para aquele rapaz. Ele estava recomendando uma mudança na sua vida. O foco. Não é só ganhar dinheiro, não é só adquirir posição social invejável. É desapegar-se dessas coisas e, quando preciso, ajudar o outro. E seguir Jesus não é para isso, para requerer dele ajuda no plano material, para requerer dele a satisfação das nossas vaidades. Então, ele não estava de verdade comprometido com a solução do problema do vinho. Ele deixa claro aqui que ele não veio à Terra para isso. Ele veio aqui para levar aquele povo que o ouvia a entender a lei de Deus da forma verdadeira. Porque todo mundo ali falava assim, nós seguimos a lei, Moisés e os profetas, tem os 10 mandamentos de cor e salteado, mas, na prática, apedrejava a mulher adulta. Onde está a lei do perdão aí? Roubavam. Como hoje a gente tem aí a corrupção que desvia valores do interesse do coletivo, faziam tudo isso. Então, se seguiam a lei, está estranho, a lei que eles seguem não é a lei de Deus. A lei que eles seguiam naquela época não era essa lei. Então, muitas vezes Jesus falava, ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Então, ele deixa claro o tempo todo. Eu não estou aqui para compactuar com a má interpretação da lei, com a vivência desumana que vocês estão dando à lei. Eu venho, eu, porém, vos digo. E aí vai falar do amor ao próximo, do perdão, da caridade. Ele vem dar um caminho novo para aquelas pessoas. Então ele fala, eu não tenho nada com isto. E completa, ainda não é chegada a minha hora. Essa chegada a hora, de um certo ponto de vista, estava chegada a hora de começar a parte mais efetiva do seu mandato. É claro que esses 30 anos que Jesus já tinha vivido na Terra foram de trabalho, foram de aprendizado, foram de vivência plena da fraternidade. Ali ele estava começando, tanto é que a gente viu lá no início que ele está reunindo o grupo que seguiriam de perto, os discípulos. Ele está começando a parte final do seu mandato na Terra. Mas ele quis dizer que a conclusão desse trabalho não era naquele momento. Aí nós vamos lá fiscalizar as obras, vamos ler com carinho, vamos perceber que muitas vezes Jesus curou. Era esse o objetivo dele aqui na Terra? Não, não era. Primordialmente não era. Então, por que ele curou leprosos, cegos, mulheres com dificuldades as mais variadas? Porque, em primeiro lugar, era misericordioso e jamais ficaria indiferente à dor, ao sofrimento das criaturas. Em segundo lugar, ele queria deixar uma lição muito importante, que é o valor da fé. Normalmente ele curava alguém e falava, tua fé te salvou. Levanta-te e anda, a tua fé te curou, a tua fé. Então ele vai deixar para as pessoas a importância de termos fé, de nos levantarmos e irmos em busca da ajuda, domando ao orgulho e à vaidade. Ele deixa claro também ali para os discípulos que todos nós podemos fazer o que ele fazia no campo da cura, da acolhida, do atendimento. Então as curas eram em função primeiro da misericórdia, porque a dor do outro
tocava profundamente seu coração, exemplificando para nós. Sejamos também nós sensíveis à dor do outro. Enaltecendo a fé como um instrumento necessário. Deus não vai conseguir, Jesus, Maria, os espíritos superiores, não vão conseguir mudar nada em nossa vida se nós não fizermos a nossa parte. A gente procura uma casa espírita. Cansei de ir ao médico, cansei de tomar remédio, não melhoro. Aí eu chegando lá na casa espírita, porque falaram que tem lá um atendimento, cirurgia espiritual, tratamento de ectoplasmia. Eu chegando ali, eu vou perceber a boa vontade das pessoas em me enquadrar numa tarefa de tratamento, em me enquadrar numa tarefa de desobsessão, como assistido, mas me colocam também uma questão muito importante. Além de eu ter que ter fé, que os espíritos vão me ajudar, eu preciso começar uma reforma íntima. Aí lá no atendimento fraterno eles falam assim, frequentar reuniões de estudo com assiduidade. Não é só assim, hoje tem passo, eu vou tomar, agora eu vou ficar 6 meses sem tomar passo, eu não volto ali. Nos recomendam uma tarefa assistencial. E ainda nos deixam livres. Eles vão falar para nós assim, a qual você se afine. Eles não vão nos obrigar a fazer algo que a nossa estrutura emocional, psicológica não nos permite. Por exemplo, nós temos a sopa fraterna, nós temos a campanha do quilo e temos a visitação a enfermos. Nem todos estão preparados para a visitação a enfermos. Não sabem ainda lidar com a dor do outro, se apavoram em ver pessoas em situações precárias, não estão preparados. E às vezes energeticamente não estão podendo ainda ir a essa tarefa. Mas aí quando fala na campanha do quilo, não, é muita humilhação, botar a sacola nas costas, sair pedindo, não é para mim não. Eu sofro da coluna, né? Mas não estão me pedindo para carregar 1 tonelada de cada vez. Às vezes, eu vou junto com a equipe, eu não estou podendo carregar a sacola, mas eu sou aquela que vai entregar a mensagem, que vai endereçar um sorriso fraterno para o outro. Não, tem que andar muito. Então, começo a negar as terapias paralelas, vamos dizer assim, do meu tratamento. As coadjuvantes, né? E aí, vão lá para a desobsessão. Graças a Deus, passou a obsessão. Aí eu sumo da casa espírita. Daí a 6 meses, gente, voltou tudo. Aí torna a fazer o trabalho, daí a pouco estou eu de volta. Por quê? Porque eu não criei à minha volta um escudo protetor. Aquela camada invisível de energia que é gerada pela transformação do meu pensamento. Eu continuo com a amargura, eu continuo com a maledicência, eu continuo com a intolerância, querendo tudo para mim imediatamente. Então não tem como. Então quando Jesus cura aquelas pessoas, ele está deixando uma série de lições para nós. Quando ele fala, vai, não peques mais, ele está recomendando o quê? Transforme-se. A sua enfermidade foi gerada pela sua maneira de ser. É mais fácil para nós chegar, eu acho que eu tenho um obsessor, eu tenho uma legião de obsessores, tem. Um chama preguiça, o outro é má vontade para ler, a outra é intolerância com o meu vizinho, são os meus obsessores, meus convidados. E aí, é claro que tem espírito desencarnado que afinam com isso. Então, nós os elegemos. Ia dizer que eles nos elegem, não. Nós os elegemos por companhia. E aí as nossas mazelas se misturam com as deles e vira uma confusão só. Então, quando Jesus curava, ele o fazia por caridade, por amor, por fraternidade, para dar exemplo aos discípulos que um dia teriam também as oportunidades de fazer o mesmo que ele fazia e no sentido de ajudar as pessoas. Olha, o cego está lá na beira da estrada tem anos. Ele nasceu cego, ele fica sentadinho ali, Jesus passa, ele escuta o alarido e está quietinho. Jesus volta, ele escuta o alarido e está quietinho. Um dia, finalmente, ele amadureceu espiritualmente, ele levanta. Ele atira de si a capa e grita por Jesus, clama por Jesus.
Será que Jesus, passando ali aqueles tempo todo, nunca pensou que aquele cego precisava ser curado? Com certeza. E tanto é que Jesus se dirige a ele e fala: Bartimeu, ou filho de Timeu, levanta e vem me falar o que você quer. Ou seja, a sua vontade é soberana. Você quer o quê? Quer ser curado? Então a sua fé te salvou. Vai, pega seu cajado e segue porque você está curado. Então as curas existiram sim. É um processo de manipulação de fluidos, de energia, que nós estamos começando a entender agora, e com certeza daqui a algum tempo, séculos, milênios, nós teremos muito mais facilidade em trabalhar esses fluidos. Nossos irmãos aqui na cabine de passe estão trabalhando com fluidos, coadjuvados naturalmente pelos espíritos superiores, mas são os fluidos que estão reharmonizando as criaturas. Nossos amigos invisíveis estão levando fluidos para a água que vai nos beneficiar. Então Jesus era o principal trabalhador com essa energia, com esse material. Então, com certeza, curava. Mas a gente percebe, se a gente for listar ali no Evangelho as curas, será que nós vamos encontrar umas 50? Umas 100 curas em 3 anos? Provavelmente não. Porque o objetivo era curar o espírito. Nos curar dessas nossas tendências negativas. O que nós acabamos de dizer? Eu venho à casa espírita, recebo a ajuda e daí a pouco eu estou do mesmo jeito. Será que a ajuda foi fraca? O médium lá é fraco? Não. É a minha predisposição que não mudou. É a minha vontade de melhorar que foi frágil. E eu volto à estaca zero. Então, Jesus veio para trazer um novo enfoque da lei de Deus. A lei já tinha sido apresentada. Ela está lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos que Moisés trouxe gravados na pedra. Mas a maneira de entender é que estava ainda falha, de vivenciar. Então Jesus vem trazer esses ensinamentos de uma outra forma, agora na prática. Agora, tendo paciência com os seus perseguidores, com seus acusadores, socorrendo os enfermos, indo almoçar na casa de um homem de má vida, ajudando uma mulher de má vida a se transformar. Então ele vem ensinar a lei de Deus na prática. Não é? Então, realmente, quando ele fala ainda não é chegada a minha hora, é porque ainda faltava ali pelo menos os 3 anos para que ele tivesse a condição de dizer: completei o meu mandato, agora é com vocês, estou voltando para o mundo espiritual. E aí, olha que interessante, ele fala dessa forma, mas Maria, com certeza, não se abalou, porque ele termina de falar, ela fala com o servente: vocês façam tudo que ele mandar. Olha aí mais uma vez a intercessão de Maria. Façam tudo que ele mandar. O que Jesus nos mandou mesmo? Ama o próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Perdoa o inimigo enquanto estás a caminho com ele. Não fale para o outro aquilo que possa feri-lo de morte. Porque se você disser com o seu irmão, serás condenado, e aí vai. Então, o que Jesus falou para nós foi isso e mais alguma coisa. E ela fala: tudo que o Espírito falar para vocês, vocês escutem e façam. Aí vem uma outra parte. Fala que ali tinha 6 talhas, que cabiam de 100 a 120 litros de água. Que talhas eram essas? O próprio texto fala: para a purificação dos judeus. Quando a gente lê no primeiro momento, vem uma sensação meio de nojo, né? Pera lá, as talhas eram de purificação. O que significa? Que os judeus eram mergulhados ali naquela água para se purificar. Mas ele vai colocar água ali para os outros beberem? Primeira coisa que a gente pensa, essas bobagens assim que muitas vezes nos leva a fugir da interpretação. Mas aí ele manda colocar essa água e essa água vai ter a característica do vinho. Primeira coisa,
se eram vasilhames para a purificação dos judeus, nós podemos chegar a uma conclusão que o que Jesus estava fazendo ali era trazendo uma água, uma essência para a purificação de todos os ensinamentos que os judeus trouxeram do tempo antigo e estavam vivenciando de forma errada. Então, essa água vai transformar a estrutura das concepções que os judeus vivenciavam. Então, por que fala nas talhas de purificação dos judeus? Então, o que vai acontecer é o contrário, né? Jesus liberando aquele povo, pelo menos quem quisesse ouvir, tivesse ouvido de ouvir, das interpretações erradas. Renovação através da água. E quando a gente estuda a água, em vários pontos lá do Evangelho, na doutrina espírita, a gente vai ver que como a água é importante na purificação. Por que a água é fluidificada? Porque ela é o veículo sensível à magnetização e que vai levar para o interior do nosso corpo uma energia reequilibrante. O uso dela é a complementação da energização lá no passe. Então ele vai pedir e eles vão encher as talhas até em cima, ou seja, até transbordar, para a purificação ser completa. E aí ele fala, agora tira da água e leva ao mestre-sala. Esse mestre-sala, o mestre de cerimônias, ele vai simbolizar aqui aqueles mestres lá dos templos. Então era como se pedisse para apresentar aos titulares, vamos dizer assim, da divulgação da lei de Deus, essa nova forma de vivenciar a lei. E aí o mestre-sala não sabia o que tinha acontecido. Ele ignorava os acontecimentos, mas os serventes sabiam. Então, olha mais uma vez, Jesus veio, foi previsto lá no Velho Testamento, os antigos falaram que o Messias estava por chegar e o povo acreditou. Os laboradores ali, né, os braçais acreditaram e estavam desde o primeiro momento buscando Jesus. Os mestres, os superiores, os doutores da lei, os conhecedores da lei ainda não haviam percebido Jesus e entendido o seu papel. E a gente sabe que até hoje aquela região espera o Messias. Ainda não se conscientizaram que ele já veio, está quase voltando, como dizem, né? Porque estão esperando o Messias. Então foi apresentado a eles. O texto nos diz isso, a eles foi apresentado. E eles, ao invés de pararem para tirarem a beleza desse momento, ele vai questionar. Né? Aí ele vai procurar o esposo e lhe dizer, bom, nós falamos lá no início que quando Jesus fala da parábola do festim das bodas, ele fala que o pai de família é Deus e que o noivo é ele. Quando ele trabalha a parábola das 10 virgens, as virgens prudentes e as alguns falam loucas, né, as imprudentes, ele fala que o noivo que está sendo esperado é ele. Então, quando dissemos, lá no Velho Testamento eles falavam muito da união de Deus com a humanidade, então se Jesus é o noivo, nessas bodas, nesses eventos, a humanidade é a noiva. Então, existe uma festa, vamos dizer assim, de união entre Jesus e a humanidade terrestre. Para muitos ainda não houve a consolidação dessa união, porque é aquilo que dissemos, estamos atrás de milagres. Se falarmos que tem uma casa espírita lá no sul do Brasil, fazendo cura, a gente vai alugar ônibus e vai lá fazer a cura. Mas por quê? A gente só quer resolver as questões da vida material. Se falarmos assim, olha, tem uma casa aqui pertinho, eles lutam com muita dificuldade, mas dão assistência a um asilo, a uma creche, vamos lá dar uma hora de trabalho, não tem tempo. Né? Então o noivo, em muitas circunstâncias, ainda está esperando o despertamento da noiva, que é a humanidade. Né? Então, quando esse homem vai até o noivo fazer a pergunta, a gente imagina que ele chegou para Jesus e falou, olha, todo mundo
serve primeiro um vinho de boa qualidade. E quando os convivas já estão embriagados, já não dão mais notícia de nada, não vão perceber o embuste, a gente dá o vinho pior. O Senhor fez o contrário. O Senhor guardou o melhor vinho para agora. Então pensemos em Jesus como sendo esse noivo, esse Senhor, que através da bondade dele, permitiu que a terra recebesse outros missionários, mensageiros. Todo o ensinamento que antecede Jesus vieram até nós por misericórdia dele, que manda enviados. O Platão, o Sócrates falaram coisas maravilhosas. No Velho Testamento tem coisas lindas que Jesus repete. Na verdade, tudo isso partiu do amor dele pela humanidade. Aqueles que vieram antes, os precursores, eram enviados de Jesus. Então, todos esses que vieram antes de Jesus deixaram as suas lições, mas não tinham o potencial do mestre. Para muitas pessoas, o vinho que eles trouxeram não era de tão boa qualidade. Não que eles não estivessem oferecendo o melhor, mas a nossa percepção. Há pessoas que nós vamos dar uma taça de vinho e vamos falar, esse vinho é maravilhoso, é um vinho italiano, japonês, sei lá, no tempo dessa coisa aí, e vai tomar, vai fazer careta, não é porcaria, né? Porque não é do paladar da pessoa. Ela vai preferir um licor, um refrigerante, um suco, mas não vai gostar do vinho. Então, aqueles que vieram antes de Jesus trouxeram o seu vinho. Nem todos souberam desgustar. E Jesus chega com o melhor. É aí que nós chegamos. Ele chega com o melhor. O que Jesus traz para nós é capaz de saciar todas as nossas necessidades. É capaz de confortar. É capaz de nos sustentar na caminhada. Né? Então, vamos pensar nisso. Não houve propriamente, se nós lemos aqui o capítulo 15 da Gênese, nós vamos ver um estudo sério de Kardec, não é desmerecendo os milagres, entre aspas, é esclarecendo sob a luz da doutrina e da ciência, mostrando o que é possível, o que é alegórico aqui, o que é emblemático só, né? Mas sem desmerecer tudo aquilo que aconteceu. Então vamos parar e pensar que houve um festim de bodas, ou está havendo. Fala assim, 7 dias lá de festa, nós estamos há 2000 anos nessa festa. E Jesus está aí, já preparou o melhor vinho, né? Não que ele tivesse lá chegado, pegado a água e transformado. Pode acontecer de a gente transformar. Às vezes a pessoa pega a água frutificada e fala, está com um gosto diferente. Mas aí teria que mudar a cor e tudo. E não fazia sentido, ele não falou que não estava ali, não era para isso. Então vamos pensar que estamos num festim de bodas, em que nós somos essa noiva e que o noivo está oferecendo o melhor para nós. É o titular da festa. E que espera que nós saibamos usufruir, mas não só ficar para nós, mas sair distribuindo para os outros. Quando iniciamos aqui, rogamos a Jesus as bênçãos para nós e para os nossos irmãos invisíveis, que continuemos fazendo assim, orando por nós, por todos que nos cercam, encarnados e desencarnados. Assim estaremos fazendo o nosso papel nesse festim das bodas. Paz e harmonia a todos.